A terrível morte do profeta Isaías pelas mãos do rei Manassés. Esta é a história de um dos mais famosos profetas do Antigo Testamento, o profeta Isaías, que também previu o sofrimento de Jesus Cristo e cujas profecias sempre se cumpriram. Sem medo, ele criticou as decisões dos reis e previu tragédias para Israel se continuassem em seu caminho errado. Há mais de 65 referências a Isaías no Novo Testamento, e Isaías é mencionado mais de 20 vezes. De acordo com as histórias da tradição, ele encontrou sua morte de uma maneira horrível, sendo cerrado ao meio pelo rei Manassés. Isaías, filho de Amós, um dos profetas da verdade mais conhecidos do Antigo Testamento, começou sua profecia nos dias do rei Uzias em 745 a.C. Ele predisse o julgamento de Deus sobre o rei e o povo através de suas profecias. Ele foi um profeta central do Antigo Testamento, junto com profetas como Jeremias, Ezequiel e Daniel. Seu ministério se desdobrou durante os períodos turbulentos do reino de Judá, que se espalhou pelo reino de reis como Uzias, Acás, Ezequias e Manassés. Em suas primeiras profecias, em 735 a.C., ele profetizou ao rei Uzias que viu sua morte e a morte de sua esposa e 2 filhos. Isaías aceitou de bom grado a missão profética porque reconheceu a situação moral de seu povo naquela época, o que o levou a querer salvar seu povo da tragédia que estava por vir. Além da corrupção social que testemunhou, ele também viu a devassidão dos governantes, a devassidão dos ricos e as superstições e idolatria de toda a população. Ao mesmo tempo, ele viu a crescente força e a aproximação do conquistador assírio à terra de Israel e conectou as duas coisas, dizendo que os pecados do povo levariam à destruição. Isaías estava envolvido na política dos reis. Talvez sob sua influência, o rei Ezequias começou sua reforma religiosa para purificar a idolatria. Mas, por outro lado, Ezequias não aceitou o conselho político de Isaías e se rebelou contra a Assíria, pelo qual pagou um preço alto. O rei Ezequias, descendente de Davi, recebeu em suas mãos um reino pecaminoso e corrupto durante um período de mudanças significativas no espaço político. Antes de seus olhos, o reino de Israel cai nas mãos da Assíria, que ameaça continuar a ocupação e destruir seu reino também. Ezequias prepara-se para uma rebelião geral, para o longo cerco em Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, ele também está pronto para se dobrar e enviar uma mensagem de rendição. Em uma das profecias de Isaías, escrita no capítulo 36, diz-se que Senaqueribe foi à guerra para restaurar seu governo e matar aqueles que se rebelaram contra ele. Como resultado, o rei Ezequias foi à casa de Deus e orou lá. De lá ele até enviou uma mensagem a Isaías, o profeta, para orar também. Isaías interveio para ajudar Ezequias. Profetizou que o rei da Assíria, Senaqueribe, acabaria deixando a terra e seria morto na Assíria. E como aconteceu no final, os filhos de Senaqueribe, rei da Assíria, o mataram. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés recebeu o trono aos 12 anos e se tornou o rei de Israel. Manassés fez o mal aos olhos de Deus? Foi o rei mais perverso e foi atraído pela idolatria. Ele ergueu altares para Baal e Azerá. Usando seus profetas, Deus revelou um julgamento contra Manassés. Deus disse que entregaria os remanescentes nas mãos dos inimigos. O reinado de Manassés é descrito no livro dos Reis 21 e no livro das Crônicas 33. Os livros descrevem Israel e seu rei adorando ídolos, acreditando em feiticeiros, cometendo violência e perseguindo profetas durante esse tempo. Manassés, o rei de Judá, é uma parte muito importante da cadeia de reis responsáveis pela destruição do templo e pelo exílio de Judá. Ele foi rei por 55 anos, mais do que qualquer outro rei em Judá e Israel. Ele foi até definido como o rei mais malvado, que prejudicou seu povo e a fé em Deus. Seus pecados deixaram uma impressão na nação mesmo após sua morte. E nos seus dias, um decreto de exílio foi decretado sobre o reino de Judá. Talvez por isso, a Bíblia dedica apenas alguns versos a ele no livro dos Reis. Apenas 18 versos são dedicados a ele. E no livro das Crônicas,
apenas 20 versos são dedicados a ele. Para a comparação, vamos lembrar que Acabe, que reinou por menos da metade do reinado de Manassés, 22 anos, o autor do livro dos reis dedica 5 capítulos a ele. A escritura descreve sua reação para com aqueles que se opõem às suas políticas e especialmente para com profetas que se levantaram contra ele. Manassés perseguiu os profetas de Deus e seus seguidores, matando-os porque se opunham à política de idolatria. Segundo a tradição, o rei Ezequias, pai de Manassés, com a filha do profeta Isaías, significando que ele é o neto do profeta Isaías, a quem ele também matou no final. Segundo o Talmud judeu e outras fontes antigas, os últimos momentos de Isaías são descritos como suas tentativas de evitar seu destino, porque o rei Manassés o perseguiu até a morte. Na história de seus últimos momentos, a vida de Isaías tornou-se amarga e trágica devido à perseguição. O rei Manassés, que temia pelo seu trono, o assassinou. Manassés desafia o profeta Isaías a fornecer evidências que apoiem as profecias de Moisés, a profecia na qual ele vê Deus, ao contrário das palavras de Moisés, de que o homem não me verá e viverá. Embora o próprio Moisés tenha visto Deus no Monte Sinai, conforme escrito em Êxodo 24:10, Isaías, em vez de responder a ele, cuja resposta levaria à sua morte imediata, decidiu fugir. Segundo esta lenda, durante sua fuga, o profeta viu uma árvore de cedro, chamou o nome de Deus e foi imediatamente engolido por ela. O rei Manassés ordenou que a árvore fosse serrada e, assim, matasse o profeta. Mas, milagrosamente, a árvore não foi serrada, até que chegaram ao lugar onde estavam os lábios do profeta. Momento em que o milagre terminou, a árvore foi serrada e o profeta foi morto. Algumas outras histórias contam que Isaías foi preso dentro de um tronco de árvore oco e serrado ao meio. Serrando ao meio é um método de execução doloroso, conhecido desde tempos antigos, que é expresso em diferentes formas, verticalmente ou horizontalmente, da cabeça aos pés. Existem fontes que afirmam que tais métodos cruéis foram usados em diferentes períodos. Isaías enfrentou desafios e oposição, particularmente daqueles no poder. Ele criticou as decisões dos reis, previu tragédias e instou Israel a buscar Deus primeiro. No entanto, suas mensagens foram frequentemente ignoradas. O rei Manassés, em particular, rejeitou os ensinamentos de Isaías, o que levou ao aumento da apostasia e perseguição contra os justos. O papel de Isaías não foi apenas o de um pregador. Sob o agressivo Império Assírio, ele presidiu uma crise que deixou uma impressão duradoura na história de Israel. Segundo Isaías, a liderança será destruída porque são demasiadamente autoconfiantes e não confiam nas soluções de Deus. Eles confiam no seu poder militar e alianças com nações estrangeiras, mas não na orientação de Deus, e isso é o pecado do orgulho humano. Isaías também profetizou e se referiu ao fim dos dias, que está conectado ao dia do juízo. Ele realmente desejou um mundo no qual a bondade e justiça prevalecessem, um mundo no qual as pessoas defendessem os oprimidos, protegessem os feridos e dessem abrigo a viúvas e órfãos. Ao refletir sobre a jornada de Isaías, percebemos o eco de sua coragem em nossas próprias vidas. Enfrentando um mundo repleto de desafios e incertezas, a lembrança de sua dedicação inabalável serve como um farol de esperança. Inspirados por sua história, um grupo de indivíduos de diferentes caminhos se une, decididos a fazer a diferença. Eles reconhecem que, apesar das adversidades, possuem a força e a convicção para promover mudanças positivas. O legado de Isaías, portanto, vive não somente em palavras, mas através dos atos daqueles que ele inspirou. Seu desejo de um mundo regido pela bondade e justiça encontra ressonância nas ações diárias de pessoas comuns que escolhem se levantar, proteger e abrigar. No fim, a história de Isaías não termina com ele. Ela continua em cada um de nós, lembrando-nos do poder da fé, da esperança e da determinação em enfrentar as adversidades para construir um futuro melhor.